Leilão e aluguel só não funciona e só dá dinheiro, ou melhor, só dá trabalho demais, porque você é procrastinador. Calma, isso não é uma frase de efeito. Eu fui ontem para o Rio de Janeiro encontrar um casal de amigos nossos. Eles estavam fazendo uma ponte aérea, vão viajar para o exterior. E a gente estava conversando e tal, e em algum momento tinha um casal lá que conversou e falou sobre questão de dar muito trabalho, aluguel ser complicado, inquilino quebrar tudo, e o trabalho ser grande demais para você ganhar dinheiro. E isso é relativamente verdade para algumas pessoas. Porque eu lembro muito bem que eu ouvia muito do meu pai, cara, eu prefiro deixar o imóvel fechado do que alugar, porque vai dar muito trabalho, o cara quebra tudo, depois eu tenho que consertar. Então eu sempre ouvi isso. Tanto é que meu pai tinha uma casa que ele deixou, sei lá, uns 3 anos fechada, sem alugar, do que alugando. Mesmo que fosse R$ 100, ele preferia deixar fechado. E hoje aconteceu uma coisa interessante que me deu um certo trabalho em algum dos imóveis que a gente tinha. E, e aí eu notei, e eu lembrei dessa frase. Então vamos lá. Tinha acabado de chegar em casa, eu estava almoçando. Uma corretora liga para mim e fala assim: Edwards, eu tô com dois clientes. Tem um cliente que veio de outra cidade para visitar um condomínio, que a gente tem duas unidades lá. O cliente veio de outra cidade só para ver esse imóvel, para ver se vai alugar ou não. Só que a portaria está dizendo que não tem nada cadastrado aí de vocês. Então, teoricamente, era a própria imobiliária. A gente sempre coloca a imobiliária para intermediar as nossas locações para uma diminuição de trabalho. E nesse momento eu estava tendo um trabalho. Não sei o que aconteceu, simplesmente nessas duas unidades não constava mais a gente como proprietário. Então, basicamente, a porteira nova não liberou a entrada. Aí eu tentei mandar mensagem e falou: olha, não consta aqui nada de você, eu não posso liberar, porque por mais que você seja o proprietário, você está dizendo que é, eu não te conheço, eu não sei. E ela não está errada. Primeira atitude que eu tive que fazer é, bom, liguei para a síndica, eu conheço a síndica, falei com ela, tudo bem? Olha só, eu tô com dois corretores, eu tô com um corretor e dois visitantes aí. Preciso de sua ajuda, libera eles, pelo amor de Deus, porque eles vieram, teve gente que veio de outra cidade aí para visitar o imóvel, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou fazer o que a portaria está me indicando para resolver esse problema. Enfim, ela conseguiu liberar e tal. E aí eu fui fazer o procedimento. Tive que ligar na administradora. Aí eu fui cadastrar o, no condomínio o aplicativo do condomínio, né? Aquela coisa toda. Aí você tem que tirar foto, aí você tem que solicitar, enfim. Deu um trabalho. Só que daí eu me lembrei que essas duas unidades ficou alugadas por muito tempo. Hoje uma delas está alugada, só tem uma que está desalugada. É, Eu nunca tinha feito esse cadastro. Nunca tinha feito. Como eu já tinha uma unidade ali dentro, quando a gente arrematou o imóvel, eu simplesmente pedi ajuda da síndica para ela liberar a entrada, pedi ajuda da síndica depois para liberar o cadastro do inquilino e ficou por isso mesmo. 2 anos depois dessa arrematação, surgiu um problema. E aí eu fui refletir sobre esse aspecto e eu percebi que, basicamente, todo o trabalho, todo o problema que dá de leilão e de inquilino, na maioria das vezes é por uma questão de procrastinação. Porque a gente não fez aquilo que deveria ser feito no momento em que deveria ser feito. E isso, em algum momento, se transforma em algum problema. Eu posso dar diversos exemplos. Cadastro é um caso. Documentação. Então, já aconteceu da gente, cara, tô enrolado, tô ocupado, não vou fazer essa documentação agora, não vou fazer a substituição do, do IPTU para o nosso nome. E aí, depois de algum tempo, a Caixa vem solicitando, vem enchendo o saco, e aí tem que ser aquele corre-corre, aquele, ó, vocês não vão cancelar, então corre para trocar. Casos de inquilino, foi por fazer correndo, por aceitar qualquer tipo de garantia, por não escolher bem a imobiliária, não conversar com a pessoa antes. Tudo isso são séries de pequenos problemas que de fato acontecem quando você tem ali.
um imóvel para alocar, quando você tem ali um leilão, só que na maioria das vezes eles são resolvidos. E de verdade, gente, se você for olhar em boa parte da vida de vocês, muitos problemas acontecem não porque era um problema que não tinha como prever. Na maioria das vezes era um problema que você poderia ter resolvido se você fizesse aquilo que tivesse que fazer. Ontem mesmo eu tive um cliente que ele estava com um problema com alguma questão da caixa, que ele fez uma arrematação em assessoria com a gente, já tinha registrado o imóvel, mas tinha dado algum problema que ele precisava da proposta de quando ele arrematou o imóvel. Junto com essa proposta, ele precisaria do boleto, ele precisava do comprovante de pagamento do boleto. Por algum motivo, a Caixa veio solicitando isso aí. E aí ele tava desesperado, que não sei o que, cara, eu não sei o que fazer e tal. Eu falei, mas você não salvou o boleto que a gente te mandou no WhatsApp? Cara, pior que não. Eu fui fazer, só que daí depois falei, depois eu faço. Acabou que eu nunca fiz. E aí hoje eu tô procurando a sorte que a gente tinha o histórico. Eu reenviei a ele, ele conseguiu baixar. Mas eu tenho outros clientes que e outros problemas que pelo simples fato de você não colocar o documento na pasta no momento que deveria, isso dá um problema. Cara, a procrastinação quebra você. A procrastinação, essa ideia de que, cara, isso não é o meu problema de agora, é o meu problema do futuro, muitas vezes leva a gente a de fato a ter problemas que não precisariam. Eu não quero dizer para você que ter inquilino não existe nenhum problema. Eu não quero dizer para você que leilão é uma coisa perfeita que não existe dificuldade. Mas eu quero dizer para você que quando você resolve, ocupa os espaços que precisam ser ocupados, resolve os problemas que precisam ser resolvidos no momento, dificilmente você tem problema. Quando você joga para frente isso tende a piorar. Todas essas pessoas que não querem um trabalho, elas estão acostumadas a trabalhar muito mais vendendo hora. Eu falo isso pelo meu pai. Cara, ele é um excelente profissional, trabalha pra caramba. Mas quando se tratava de um trabalho para ele, aí não dava. Aí, pô, aí não dá, aí é difícil. Pô, complicado demais. Tô com preguiça, depois eu faço. E essas situações, elas começam a circular a sua vida. E aí, de alguma forma, quando você começa a aceitar um certo tipo de posicionamento de procrastinação, você começa a aceitar outro. Eu vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu tava, cara, meu carro tava imundo, sujo, e eu sempre falava, não, depois eu tenho que colocar pra lavar, nunca colocava. Só que daí, à medida que você vai aceitando isso, você vai se acostumando com o carro ficar sujo. E aí, de repente, você começa a ver sua mesa suja e você, cara, não dá pra arrumar agora, depois eu arrumo. Aí você vai se acostumando com a mesa suja. Aí, de repente, você vai se acostumando com a louça na pia, você vai se acostumando com a casa desarrumada, você vai se acostumando com os problemas da sua vida. Esse sentimento de procrastinação acaba com você, acaba com qualquer empreendimento que você faz. E por que eu estou falando de empreendimento? Talvez você ache que você não é um empreendedor, mas saiba que o leilão, ele é um empreendimento. Ele não é um investimento. O investimento é um imóvel que você tem, mas no momento que você compra um imóvel de leilão, você é um empreendedor. Mesmo que por pouco tempo, mesmo que você não tenha funcionário, você é um empreendedor. Você está solucionando um problema, você está comprando mais barato para vender mais caro. Ou você está comprando mais barato para alugar. Simples assim. Então, quando você vai se acostumando com esses problemas, eles vão continuar e você vai ficar cada vez pior. Então, a minha sugestão para você, se você não quer ter problema com locação, se você não quer ter problema com leilão, não aceite a procrastinação. E eu sei que é difícil, cara, a maior parte da gente procrastina em quase tudo. Mas uma coisa que eu percebi é que todas as vezes que eu penso, ai, cara, eu não vou fazer isso agora, eu faço depois, eu vou lá, não, eu vou fazer sim, eu gasto, sei lá, 3 minutos, 2 minutos. Não faz a menor diferença na nossa vida.
Não faz absolutamente nenhuma diferença. Não deixe isso acontecer com você. De alguém que tem experiência com hoje um pouco mais de 70 imóveis. Se você procrastina, os problemas aumentam e muito. Não deixe isso acontecer. Se você quer aprender a chegar nesse número, se você quer aprender a conseguir a aposentadoria que você sonha, a liberdade financeira que você sonha, cara, ou só uma renda extra para poder pagar um plano de saúde para seu filho, na moral, aqui na descrição tem um link. Do zero à arrematação em 60 dias. É um treinamento prático voltado para que você aprenda a arrematar um imóvel de leilão. Tem um protocolo. Seguindo aquilo, se em 60 dias você não arrematar o imóvel de leilão, eu devolvo todo o seu dinheiro. Não devolvo uma parte do dinheiro, eu devolvo todo o seu dinheiro. O risco é totalmente meu. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nos vemos no próximo. Aquele abraço. Valeu.